Fala pessoal, Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. Hoje nós vamos falar sobre correlação e regressão linear, que são dois tópicos importantíssimos para você que precisa entender aqueles princípios da estatística e para você também que trabalha em laboratório de química, laboratório de física, enfim, de ensaios mecânicos, laboratórios na área da engenharia, na área das licenciaturas, como técnico também. O que a gente vai ver hoje aqui é muito importante para você que trabalha com análise de dados, especificamente em laboratórios, que vai ser onde vai ser mais importante. Então a gente vai tratar aqui um pouco sobre correlação inicialmente e depois nós vamos ver a regressão linear. Porque quando a gente analisa dois dados, por exemplo, imagina que eu soltei uma esfera e essa esfera está caindo, né? E a gente sabe que ela vai cair com a aceleração da gravidade, né? Desconsiderando o atrito. Imagina que a gente está soltando uma velocidade inicial nula. A gente, quando lança essa esfera, a gente espera que a velocidade dela aumente. Mas por que a gente espera que ela aumente? A gente espera que ela aumente porque existe uma relação e uma correlação entre o tempo que a esfera cai, a altura que ela cai e a gravidade. Então, como existe essa correlação, a gente já tem uma certa noção do que vai acontecer. Só que muitas vezes a gente pode determinar, fazer um estudo, na verdade, uma análise e perceber se existe ou não uma correlação. Então, é isso que a gente vai ver na aula de hoje, como determinar esse tipo de coisa. Então, imagina que a gente tem uma relação, né? Na verdade, a gente está tentando relacionar alguns dados. Imagina que a gente está pegando aqui a relação de dependência entre duas grandezas. Pode existir também correlação entre mais variáveis, 2, 3, 4, 5, mas esse vídeo aqui, o enfoque dele é em relações de duas grandezas, certo? Então a correlação é uma relação de dependência entre duas grandezas. O que a gente vai ver aqui é a correlação linear. O nosso foco inicial é a linear. Então aqui eu tenho, nesse diagrama, né, de dispersão aqui abaixo, eu tenho ganhos mundiais em milhões de dólares e no eixo X, orçamento em milhões de dólares. O que é isso, né? Aqui à direita nós temos uma tabela em que ela elenca os 25 filmes mais caros da Fox e à esquerda a gente tem o diagrama de dispersão desses dados. Então na coluna da esquerda a gente tem o orçamento em milhões de dólares e na coluna da direita nós temos o ganho bruto mundial. O que é que a gente espera? Nós esperamos que quanto maior o orçamento, maior o ganho. Então a gente espera que aconteça isso. Mas será que de fato essa relação existe? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses dados, vamos colocar num diagrama de dispersão. Você pode fazer isso no Excel, por exemplo. Enfim, você pode fazer isso também usando as ferramentas do Google. E aí a gente tem aqui à esquerda já esse diagrama de dispersão desses dados. Para 200 mil, o ganho foi em milhões de dólares, né? 1.835, ou seja, 1 bilhão, né? 1 bilhão e 800 mil. Nós vamos ligando ponto a ponto, conforme está sendo indicado, né? Vou colocar aqui, ó. Então, por exemplo, esse ponto aqui é 200 com esse. Então a gente tem aqui, ó, 200 e 1.800 e alguma coisa. Então a gente vai pegar, juntou esse com esse, chegamos a esse ponto. E aí a gente vai fazendo aqui, ó, nos outros também e vai obter cada uma das situações aqui plotadas nesse nosso diagrama de dispersão. Então, graficamente, ó, já observando, batendo o olho aqui, nós percebemos que há realmente uma tendência. Há uma tendência que a gente pode reescrever desenhando, né? A gente pode descrever essa tendência com uma linha chamada linha de regressão, que é essa linha aqui. Certo? Essa linha aqui é chamada linha de regressão. E essa linha, ela vai ajustar os pontos o mais próximo possível simultaneamente de cada dado. Ou seja, muitas pessoas cometem um equívoco muito grande quando você chega em um laboratório a primeira vez, aí o professor fala, quero a reta de regressão. Aí a pessoa pega o primeiro ponto, pega o último ponto e faz aí uma reta. E isso aí, pessoal, dói na gente como professor. Por favor, nunca faça isso, não cometa esse erro. Para a gente poder fazer isso aqui, existe todo um processo. Se você pegar o primeiro e último ponto, você está desconsiderando todo o resto. Você está dizendo, isso aqui obedece a uma reta, não há erro, não há variação, não há a correlação, o coeficiente de correlação é 100%. Certo? Mas, na verdade, não é bem assim. A gente tem que considerar todos os dados. Para a gente considerar todos os dados, a gente vai ver já como é que a gente vai fazer esse procedimento. Mas primeiro, a gente tem aqui, né, como eu falei, aqui no caso da Fox, a gente percebe que existe um crescimento aqui, existe uma relação, né, uma relação linear crescente aqui, né, positiva. Aqui embaixo tem a mesma análise, só que com a Warner Bros. Aqui a gente tem os dados, né, do orçamento e o ganho bruto em milhares de dólares. E se a gente observar, para a Fox
tudo bem. Porém, para o Warner Bros, olha o que acontece. A gente tem uma coisa aqui com um caos total. A gente não consegue dizer, a tendência tá assim, tá para cima, tá aqui. A gente não consegue definir como é a tendência batendo o olho. Mas só com essa informação, mesmo gráfica, a gente não tem como dizer, não existe relação. Pode existir uma relação. Batendo o olho, eu sei que linear não existe. Talvez se nós tivéssemos muito mais dados, a gente poderia ir enchendo isso aqui e ele ter um formato mais linear. Porém, com os dados da forma que eles estão apresentados dentro dessa amostragem aqui, a gente batendo o olho, nós já conseguimos identificar que não existe uma relação muito bem definida linearmente falando. Como é que a gente tem uma visão geral então dessa correlação? Imagina que um técnico de segurança queira determinar se existe uma relação entre o número de horas de treinamento para um funcionário e o número de acidentes envolvendo esse mesmo funcionário. Esse técnico ele quer saber, se esse funcionário ficar fazendo 30 horas de treinamento, ele vai ter mais ou menos acidentes do que a pessoa que fez 60 horas. Então, foi feito um levantamento, né? E aí eu já deixo a pergunta, né? Como é que nós determinaríamos se existe uma relação entre isso, né? Entre horas que a pessoa passa fazendo os cursos e a quantidade de acidentes que ela é envolvida. Bem, pessoal, então vamos à definição do que é uma correlação. É uma relação entre duas variáveis. Os dados que podem ser representados por pares ordenados x e y, onde a gente vai ter dois conceitos muito importantes. Primeiro, o que é uma variável independente, que também é chamada de explanatória. Segundo, o que é uma variável dependente ou resposta, que a gente vai utilizar no eixo y. Então, para a gente ter uma definição muito clara para essa situação específica, a gente vai ter assim: como variável independente, nós vamos ter horas de treinamento. E como variável dependente, a gente vai ter a resposta disso, que é a quantidade ou o número de acidentes envolvendo este mesmo funcionário. Então, a gente pode definir que a variável independente são aquelas que são manipuladas, enquanto que variáveis dependentes são aquelas medidas ou registradas. Baseado nessa informação que a gente acabou de ver, a gente tem aí 4 possibilidades. A gente tem a primeira possibilidade, que é uma correlação linear negativa, que é essa aqui. Nós poderíamos definir que quanto mais tempo ele passa fazendo cursos, menos ele tem acidentes, que é o que se espera, né? Então a gente esperaria que fosse isso aqui. Quando o X aumenta, o Y diminui. Ou seja, quando aumenta a quantidade de horas de curso, a gente vai ter menos acidentes. É o que se espera. Porém, pode acontecer o contrário. A gente pode ter que a pessoa que tem mais horas de treinamento são as que sofrem mais acidente. Então pode acontecer isso. É uma coisa que você só pode definir se você tiver os dados, né? Aqui a gente está fazendo só de forma supositória. A gente está só imaginando aqui, né? Nós estamos supondo, não temos essas informações aqui específicas. Mas a gente tem, o tipo de correlação linear negativa, ou seja, a gente tem uma reta aqui, a reta de regressão, a reta de ajuste, ela decresce. Então, ela é o quê, É uma linear negativa, ou seja, quando a gente pegasse uma equação de uma reta aqui, a gente saberia que esse A é menor do que zero. Para esse outro caso aqui, a gente tem que ela é uma reta o quê, crescente, ou seja, o A é maior do que zero. O coeficiente angular dessa reta é maior do que zero, ou seja, conforme aumenta o X, aumenta o Y. Nesse outro caso aqui, é o caso lá da Warner Bros, né, que a gente mostrou, Warner Bros. Aqui é um caos total. Então a gente não tem uma correlação. Não há correlação. Pode ver que aqui está uma maior bagunça. E o outro caso é quando a gente tem os dados se mostrando com um certo padrão, só que não linear. Nesse caso aqui a gente tem um padrão que talvez seja quadrático, ou dependendo aí da análise, poderia ser até um seno. A gente não tem mais dados para poder definir isso, né? Poderia ser um senoide, mas aqui está parecendo muito uma função quadrática. Certo? Então, a gente tem basicamente esses 4: correlação linear negativa, linear positiva, quando não há correlação, e a correlação não linear. Que aí a não linear pode ser vários tipos, né? Aqui é um exemplo somente. Como é que a gente constrói um diagrama de dispersão? Para a gente construir, a gente vai pegar esse exemplo aqui que um gerente de marketing conduziu um estudo para determinar se há uma relação entre o dinheiro gasto com propaganda e as vendas da empresa. Então, a gente vai pegar aqui nessa tabela que eu vou colocar à esquerda, então a gente vai pegar esses gastos com propaganda e quanto a empresa vendeu. Tendo isso tabelado, organizadinho, a gente vai passar agora para construir o nosso diagrama de dispersão. Então, primeiro a gente tem, para 2,4, isso é vezes R$1.000, né? Então, para R$2.400, obteve de venda 225 mil. Quando foi 1,6, 184 e assim por diante. Então, nós vamos pegar esses dados aqui e vamos colocar dentro desse diagrama de dispersão. Então, a gente vai pegar 2,4 com 225. Então, 2,4, bem aqui,
com 225. Então a gente tem aqui o nosso primeiro ponto. Vamos agora para o segundo, é 1,6, mais ou menos aqui, né? Aqui no meio, 1,6 com 184, ou seja, bem aqui assim. Então 1,6 com 184. Pronto. Próximo ponto, 2 com 220. Ó, o 2 é mais ou menos aqui no meio e o 220 é aqui. Então esse ponto vai ficar exatamente aqui. Próximo, 2,6 com 240. 2,6 é aqui, 240 é no máximo, então o ponto vai ser exatamente aqui. Próximo, 1,4 com 180. 1,4 é aqui no meio, 180 aqui, então o ponto vai ser exatamente nesse aqui. Próximo, 2 com 186, ou seja, o 2 é aqui e o 186 vai ser mais ou menos aqui. Pronto. Então, perceba que no 2 a gente tem dois valores. Ó. Tem o 2 resultando em 220 e temos o 2 resultando em 186. Então, a gente tem essa e essa relação aqui com o 2. Próximo, né? A gente tem agora o 2,2 que vai resultar em 215. Então, 2,2 vai ser aqui, 215 mais ou menos aqui, pronto, perto do 220. Então, agora a gente tem o diagrama de dispersão. São esses pontos que estão representando pares ordenados das informações que nós tínhamos na nossa tabela. Seguindo, a gente vai ver agora que na construção, vamos fazer a construção de mais um exemplo aqui, né? Um estudante de enfermagem conduziu um estudo para determinar se há uma relação linear entre os pesos dos indivíduos em quilogramas e o consumo diário de água em litros. Então, aqui é importante a gente ver que nem sempre que a gente faz um estudo como esse, ele vai dar um resultado positivo, ou seja, ele realmente vai trazer uma relação verdadeira. Pode ser que não exista, talvez não exista a relação entre o peso da pessoa e quanto ela consome de água, porque a vantagem que ela consome de água pode depender do organismo e não do peso, pode depender da questão psicológica, vários outros fatores. Só que, para poder determinar se isso existe ou não, a pessoa vai fazer o quê? Esse estudo. Então a gente pegou a tabela aqui, peso da pessoa em quilogramas e o consumo em litros. Então, tá aí, pessoa com 64 consome 1,6 litros por dia, outra com 91, 2,54, com 53 quilos, 950 ml e assim por diante. Então a gente tem vários dados, nós vamos fazer a mesma coisa, colocar aqui no gráfico. Então, ó, 64,41, 64 vai estar mais ou menos aqui, vai resultar em 1,6, então vai ser mais ou menos aqui, pronto. Fizemos esse. 91,17 com 2,54. 91,17, 2,54. Aqui. 2,54, né? Tá aqui. Próximo. 5,398. Vai dar mais ou menos por aqui assim, né? Na metade, mais para cá. Com 0,95. 0,95 por aqui. Pronto. Tá bem aqui. Próximo aqui. 46 com 46,27 com 1,48. 46,27 vai estar mais ou menos aqui com 1,48 mais ou menos aqui. Próximo 63 e assim por diante a gente vai montando aí todos os gráficos. Como a gente já esperava, né, é meio difícil dizer que existe uma relação direta entre peso e quantidade de água consumida, né? A gente já tem essa ideia, já teria essa noção. Só que agora a gente tem comprovado. Não existe uma relação muito bem definida aqui, especificamente para essa quantidade de dados amostrais, não está bem definido aqui, ó, a gente não sabe, poderia ser assim, ou seja, a gente não tem uma boa correlação aqui entre os dados para poder dizer se realmente existe ou não essa correlação, ou seja, existe uma correlação praticamente nula, a gente não vê aqui um crescimento de acordo com o peso, a quantidade do consumo de água em litros, não dá para perceber aqui graficamente. Certo? Então a gente colocou aqui. Então vamos pensar agora matematicamente. A gente acabou de ver tudo isso aqui graficamente. Mas matematicamente, como é que a gente faz isso? Então a gente vai aprender agora a interpretar a correlação usando o diagrama de dispersão. Só que a gente já viu isso, né? O diagrama de dispersão ele é subjetivo. A gente olha e diz, eu acho que tem uma tendência. Mas quanto é essa tendência? Essa tendência, ela é grande, é pequena? Então a gente vai ver agora matematicamente como determinar esse coeficiente de correlação. Agora, a gente vê, olhando para cá, que essa fórmula é um pouco complexa, certo? Mas, quando você bate o olho, ela parece complexa. Quando você começa a fazer, você vai ver que são pequenos passos que a gente vai substituir aqui dentro e, no final, ela não é complexa de verdade, ela só parece complexa. A definição desse coeficiente de correlação é o quê? Que ele é uma medida de força. Ou seja, ele vai dizer qual a força e a direção dessa relação linear. Ou seja, ele vai dizer se ela é crescente, se ela é decrescente, se ela é perto de zero, né? Ou seja, se ela não existe uma correlação. Então ela vai trabalhar nisso. A gente vai trabalhar aqui
com a letra R para representar essa correlação, o coeficiente de correlação. E aqui a gente tem, eu vou explicar agora direitinho para vocês o que é que representa essa fórmula. A gente tem esse N representa o número de dados. Quantos dados a gente está analisando? Quantos pares ordenados? Pronto, esse aqui é o nosso N. Esse símbolozinho aqui, essa letra aqui, sim, vou desenhar aqui. Isso aqui é um sigma, né? Que é uma letra grega. Significa o quê? Ela representa o somatório. E o somatório nada mais, nada menos é do que uma sequência de soma. Então a gente vai ter que isso aqui é o somatório do meu xi com yi. O que é isso? É o somatório do x1 vezes o y1 com x2, y2, com x3, y3 e assim por diante. Então esse primeiro termo aqui, ó, é n vezes o somatório do x vezes y. Então x vezes y, x2, y2, x3, y3, x4, y4 e assim por diante. Menos somatório do x. Somatório de x eu pego todos os x e somo. Somatório dos y, pego todos os y e somo. E aqui embaixo, a mesma coisa, ó, tem assim, ó, n, que a gente vai determinar de acordo com o número, né, dos dados que a gente coletou. Aí aqui a gente tem somatório do xi ao quadrado, ó, somatório de xi ao quadrado. Então eu vou pegar o x1 ao quadrado, vou somar com x2 ao quadrado, somar com x3 ao quadrado e assim sucessivamente. Aqui do lado a gente tem menos o somatório do x elevado ao quadrado. Ó, somatório do x, eu somo todos os x, no final eu elevo ao quadrado. Nesse caso aqui, eu elevo cada um individualmente ao quadrado e depois somo. Aqui eu somo todos e depois elevo ao quadrado. E aqui embaixo a gente tem um vezes, mesma coisa, mesma aplicação que a gente acabou de ver aqui, só que para o y. Então, n vezes a raiz quadrada do n vezes somatório do y ao quadrado menos somatório ao quadrado do y. Somatório de y ao quadrado aqui é o quadrado do somatório, certo? Então eu vou mostrar um exemplo agora do que a gente pode obter de resposta. Então a gente vai ter a amplitude desse R variando de -1 até +1. Quando a gente tem -1, significa que nós temos uma relação bem definida, 100%. Isso quer dizer que existe uma relação, uma correlação de 100% entre os dados. Ou seja, eles atendem 100% à reta de regressão. A outra coisa que a gente pode ter é quando a gente tem aí o nosso coeficiente -1. Quando ele é -1, ele também atende 100%, só que a diferença é que ele vai ser linear, só que negativo, né? Então a gente tem a correlação positiva forte quando o nosso R ele é próximo de 1. Uma correlação negativa forte quando o R é perto de -1. Então a gente está vendo aqui os dados, eles são bem próximos, né? Aqui também, ó, só bem próximos diminuindo, bem próximos subindo. E perceba que aqui eles são mais próximos, ó. Aqui é -0,92, está mais próximo de 1 do que 0,8. Então é por isso que a gente vê esses dados aqui são mais separados e aqui os dados são mais juntinhos. Quanto mais juntinho, maior vai ser esse valor, né? Mais o módulo dele vai ser próximo de 1. Pegando aquelas informações que nós acabamos de ver, né, lá na nossa fórmula, a gente tem que somatório do x, somatório do y, somatório do produto x e y, somatório do x ao quadrado, somatório do y ao quadrado. Depois a gente vai juntar essas 5 somas, esses 5 somatórios, jogar aqui na fórmula. Então, apesar da fórmula parecer, como eu falei, complicada, no final ela não vai ser, porque vão ser somas. E no final a gente vai tirar uma raiz quadrada junto com a soma, não é uma coisa complicada. Então imagine essa seguinte situação aqui, eu quero que você calcule o coeficiente de correlação para os dados de gastos com propaganda, lá daquele caso que a gente tinha acabado de ver, né, da empresa. Então a gente tem aqui o gasto da empresa, né, e aqui no caso a quantidade de venda. Então a gente vai fazer assim, ó, somatório do xy. Então a gente vai fazer quanto é x vezes y, 2,4 vezes 225, tá aqui o valor. 1,6 vezes 1,4, 1,6 vezes 184, tá aqui o valor. E assim por diante, é esse vezes esse, vai preencher essa coluna. No final a gente faz o quê? O somatório. Então aqui a gente tem somatório de x, estou somando todos os valores de x. Somatório de y, somei todos esses dados aqui, obtive somatório de y. Somatório agora de x vezes y, esse vezes esse vezes esse, vem para cá, assim por diante. Depois a gente soma tudo isso, temos aqui o somatório do x e y. Agora, x ao quadrado, eu vou pegar 2,4 ao quadrado, 5,76. 1,6 ao quadrado, 2,56. 2 ao quadrado, 4. E assim por diante. Então, a gente vai ter aqui, no final, vou pegar todos esses aqui e vou somar. Somatório de x ao quadrado, 32,44. E por último, y ao quadrado. Então, vou pegar 225 ao quadrado, está aqui, 50.625. 184 ao quadrado,
tá aqui, 33.856, 220 ao quadrado, 48.400 e assim por diante. Vou fazer isso para cada um dos y, depois eu vou somar todos eles e aí a gente vai ter somatório de y ao quadrado igual a 337.558. E aí a gente vai pegar esses dados aqui, todas essas informações que nós coletamos aqui, e vamos colocar aqui dentro. Ó. Nesse caso, o n é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a gente sabe que esse n aqui é 8. Então a gente vai fazer esse somatório, já tem, né? Então a gente poderia colocar aqui, que eu coloquei no próximo slide. Tá aqui, os dados estão colocados. Então ó, a gente vai fazer ó, n igual a 8 e vamos colocar aqui na fórmula. Ó. Nosso n é 8, então aqui ó, 8. Somatório de x e y. Tá aqui, 3.279,8. 3.289,8. Então a gente vai fazer ó, somatório de x. Somatório de x está aqui, 15,8. 15,8. Somatório de y. Somatório de y está aqui, 1.634. 1.634. Dividido pela raiz do n. N que é 8, está aqui. Vezes somatório do x ao quadrado, que é o somatório de x ao quadrado, que é esse valor aqui, tá aqui dentro, menos, aqui ó, menos somatório de x, agora é o somatório de x que é 15,8 ao quadrado. Então é 15,8 ao quadrado, é o somatório todo ao quadrado. Vezes, aí agora a raiz de novo, n igual a 8, aqui ó, nosso n é 8, somatório de y ao quadrado, já está aqui, 337.558, está aqui também, menos somatório do y, 1.634 ao quadrado, somatório de y ao quadrado. Pronto, pegando isso aqui, a gente vai ter que fazer na calculadora ou algum software, né? Fica meio complicado de fazer isso aqui manualmente. A gente vai encontrar que o R é aproximadamente 0,9129. Então perceba que aqui, até aqui a gente tem um símbolo de igual, que aqui está dentro da raiz ainda. Depois a gente fez uma aproximação. Estamos usando aqui 4 casas decimais. E eu recomendo que vocês usem aí sempre o máximo de casas decimais, pelo menos 3. Mas se você puder usar mais, e especificamente se você estiver usando algum software como a calculadora, né, melhor ainda. Nesse caso aqui, ó, aproximadamente deu 0,9129. Depois da gente fazer o arredondamento, ele ficou aproximadamente igual. Ó, perceba que aqui a gente tem igual. Aqui nós temos o aproximadamente e aqui o aproximadamente igual. Aqui o resultado é 0,913. Então a gente está usando aqui 3 casas decimais. Então ficou 9129. Como o 9 está mais próximo do 3, né? No caso aqui é 912, 9 no final. Está mais próximo de 913 do que do próprio 912. Então por isso que ele foi arredondado aqui para 913. Então, nesse caso, nós temos aí uma correlação linear positiva forte. Então, esse dado é muito importante, porque agora eu posso determinar o quê? Que quanto maior o número de valor investido para eu fazer propaganda, maior vai ser o meu retorno, certo? Então, a gente vai ter essa interpretação a partir desses dados. E isso aqui é uma coisa muito importante da gente obter, porque agora a gente tem uma relação matemática dizendo, ó, 91,3% dessa informação, ela corresponde. E agora a gente vai entender a regressão linear. Isso que a gente fez agora foi só o coeficiente de correlação, que é o R. Agora, se a gente já entendeu isso aqui, vai ficar fácil de entender o que é uma regressão linear. Por quê? Porque depois de você pegar esses dados, viu? Eu vi que tem uma correlação linear forte. Então agora eu quero determinar qual é a equação da curva, dessa reta, na verdade, que vai se aproximar melhor de todos os dados simultaneamente para mim. E então, a partir disso, eu vou ter o que? Essa reta aqui de regressão. Nesse caso aqui, especificamente, a gente vai ter assim. A gente tem que essa linha aqui, como eu estava dizendo, essa linha aqui é chamada linha de regressão, certo? A linha de regressão. E essa equação ela pode ser usada para prever os valores. Então, por exemplo, na questão anterior que a gente viu aqui, ó, eu poderia prever... então se eu investisse $5.000, quanto eu obteria de lucro, né, de venda da empresa, lucro, na verdade, quanto eu obteria de venda, né? Então eu poderia aplicava dentro da minha equação com aquela margem, né, que a gente viu lá que é 91,3%, ou seja, a gente vai obter mais ou menos isso aqui, ou seja, eu tenho uma estimativa daquele valor, pode ser mais, pode ser menos, né? Mas eu tenho aí uma estimativa. Então, ó, a gente tem aqui a linha de regressão. E se a gente parar para pensar, a gente pode ter muitas linhas cruzando esses pontos aqui.
Só que essa linha de regressão, ela é uma linha muito específica. Então ela vai atender a um critério muito importante, que é, a gente vai pegar essas distâncias aqui, ó, do nosso ponto até a nossa reta. Ó, a gente tem essa distância D1, D2, D3, D4, D5 e D6 aqui. Então, pegando esse diagrama de dispersão, analisando essa linha, a gente vai ver que para cada ponto a gente tem um DI, que vai do D1 até o D6, como eu coloquei, e essas diferenças são chamadas de resíduos. Então a gente tem aqui, ó, essa distância é o resíduo. Qual é a ideia dessa linha de regressão? É fazer com que essas distâncias aqui, elas sejam o menor valor possível. Então a gente vai ter que esses resíduos, eles podem assumir valores negativos, no caso do D1, D2 e D5, eles estão abaixo da reta. Eles podem ter valores positivos, quando ele está acima da reta, e ele pode ter um valor nulo, ou seja, zero, quando o ponto está exatamente em cima da reta. Então, de todas as linhas possíveis que podem ser desenhadas através de um conjunto de dados, a linha de regressão é a linha para a qual a soma dos quadrados de todos os resíduos é mínima. Ou seja, se a gente pegar D1 mais D2, mais D3, mais D4, mais D5, mais D6, cada um elevado ao quadrado, e a gente somar, com essa linha de regressão, esse nosso resíduo vai ser o mínimo possível, certo? Então, fazendo a regressão, a gente vai obter uma equação de primeiro grau, que é essa linha de regressão, como eu já falei, também chamada linha de melhor ajuste, e essa linha, ela vai ter os quadrados, né? Quando somar todos esses quadrados, vai ter o mínimo resíduo possível. Então nós vamos ter que essa representação, ela vai ser através de uma equação de primeiro grau, como a gente está vendo aqui, y igual a mx mais n, em que o meu m é o meu coeficiente angular, e o meu b, ele representa o coeficiente linear, certo? E a gente pode pensar, ó, na álgebra, eu sei que basta 2 pontos para poder determinar a equação de uma reta. Com 2 pontos eu já consigo determinar. Porém, aqui, a ideia é a gente utilizar todos os dados, certo? Então, na álgebra, eu utilizo 2, são suficientes. Para cá, a gente tem que utilizar todos os pontos do conjunto, porque a gente vai ter a melhor reta possível para aquela curva. Seguindo, a gente vai fazer agora a equação de regressão da reta. Essa equação da regressão da reta, ela vai ter uma variável independente, que é o x, e a variável dependente, que é o nosso y, certo? E esse y, né, que ele está aí com o chapeuzinho, é o valor previsto para um dado valor. Ou seja, não necessariamente é o valor que está lá como dado real, ele é o valor previsto. Por quê? Porque é uma regressão, não é a reta que representa todos os dados, porque não existe, né? Então ele é uma regressão, ele é uma previsão. Então a inclinação M e a interseção B, Y, né, a interseção B, né, em Y, são dados por, a gente vai ter, ó, a nossa equação para o M, muito parecida com aquela equação lá da correlação, só que ela é um pouco mais simples, né, não tem aquelas raízes quadradas, e a nossa equação para o B é essa aqui. A gente vai pegar essa informação aqui, dessa n vezes o somatório do xy, menos somatório do x vezes somatório de y, e aqui n vezes o somatório do x ao quadrado, menos o quadrado do somatório do x. Isso aqui é o m. Aqui dentro, né, o b, se a gente fosse calcular, o termo b seria bem mais complicado. Por quê? Porque o m já vai entrar aqui como uma informação. Então, isso tudo aqui deveria estar aqui. Então, para simplificar, a gente coloca o m só na representação mesmo aqui. Então, vai ficar aqui o b é o somatório do y menos m vezes o somatório do x, tudo isso dividido por n. Então vamos fazer um exemplo e aí a gente finaliza esse vídeo, que já está muito longo, mas com um conteúdo sim que está, né, top de linha aí para você que está aprendendo isso aqui, que está vendo pela primeira vez. Então antes da gente finalizar, já quero dizer para você se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar aqui se está dando para entender, se tiver qualquer dúvida pode comentar aqui embaixo que eu vou ajudar você com certeza, certo? Então vamos para o exemplo aqui, ó. Encontre a equação da reta de regressão para os gastos com propaganda sobre as vendas de uma empresa. Então a gente vai pegar aquele mesmo exemplo lá da empresa, em que a gente tem propaganda e vendas da empresa, e vamos encontrar agora qual é o valor da nossa reta de regressão, né? Quais são os dados, as informações. Então a gente tem o n, temos o somatório do x, do y, o somatório do produto, o somatório do x ao quadrado. Então ó, a gente vai pegar somatório, a gente tem o nosso n, que é 8, então está aqui 8 vezes somatório xy, 389, ou 3.289, eu esqueci o 2 aqui, 3.289,8, menos somatório do xy, somatório de x, 15,8,
15,8. Somatório do Y, somatório de Y, 1634, 1634. Aqui embaixo, N, 8. Somatório de X ao quadrado, 32,44 está aqui. Menos somatório do X, 15,8 ao quadrado. Pronto. Fazendo tudo isso aqui, a gente obtém os valores e a gente tem que isso aqui aproximadamente 50,72874, que aí a gente pode arredondar, né, para 50,729. E aqui a gente vai, como a gente ainda vai fazer um outro cálculo, a gente pode até deixar o valor com mais dados, como eu coloquei aqui, certo? É melhor que você deixe quanto mais dados, melhor. Então no B a gente vai fazer a aplicação direta da fórmula, somatório do Y 1634 menos N, que é o nosso M que a gente acabou de calcular, que é o 50,72874, 72874, tá aqui, vezes o somatório do X, que é o 15,8, tá aqui. Então, fazendo isso aqui, nós vamos obter o valor de B aproximadamente, né? 104,0607. Então, a reta de regressão é y igual a 5,729, arredondando aqui. Agora a gente está arredondando 572. Aqui está mais próximo do 9 do que do próprio 8, então virou 9. E aqui, 104,061. Esse 0 aqui está mais próximo do 1 do que do próprio 0, então, por causa do 7 que vem depois, então ele virou 1. Então a gente tem que a nossa reta de regressão é 50,729x mais 104,61. Então a gente tem agora a possibilidade de fazer uma previsão. Se eu colocasse R$3.000 em propaganda, eu ia colocar aqui y igual a 50,729 vezes 3 mais 104,61. Não vou calcular o valor, peço para você colocar aqui embaixo nos comentários para 3 e para 5. Qual seria o valor esperado de vendas para 3 e para 5 mil reais? Deixa aqui nos comentários. Para finalizar isso, né, a gente pode desenhar a reta de regressão, onde a gente tem aqui esse exemplo, certo? Então, aqui o gasto com propaganda, vendas, e a gente tem essa representação, está aqui a nossa reta, né? A gente está vendo aqui nossa equação, onde vai prever essa informação. E também deixo como exercício para vocês aí que estão assistindo o vídeo, se quiserem fazer e comentar aqui embaixo, eu posso ajudar vocês também. Dá um print aí nessa tela, nesse momento, guarda aí, faz essa questão, coloca aqui no comentário e aí a gente vai discutindo. Bom, então pessoal, como referência eu deixo para vocês o livro Larson, do Farber, que é o Estatística Aplicada. O livro que eu usei para criar isso aqui foi a quarta edição dele, de 2010, capítulo 9. Que caso você esteja em alguma universidade, tem na BVU, certo? As universidades públicas geralmente, certo? Tem a BVU, né? Então na BVU tem esse livro, tá aqui o link, certo? Vou deixar aqui, não é muito difícil de digitar, mas você bota lá, caso você tenha acesso à BVU, a Biblioteca Virtual Universitária, fica aí a sugestão de livro para você poder fazer aí o seu estudo mais aprofundado. Bom, espero que tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades. Até o próximo vídeo e valeu, tchau!